Nós vamos falar sobre Leopoldo Campos. Realmente, Leopoldo Campos, quando eu coloquei talento de acertar em algo que ninguém acertou e genialidade de acertar ninguém vê, Leopoldo Campos realmente ninguém via, só via se Girardet. Leopoldo Campos tem uma história, e eu, antes de mostrar esse trabalho, eu quero contar um pouquinho dessa história. Uma vez eu aprendi que quando uma história parece muito certinha, alguma coisa está errada. E qual é a história do Leopoldo Campos? Leopoldo Campos, as biografias são poucas. Você tem Carlos Deonero e tem Curte Pro. O resto não existe. E a história é o seguinte: uma pessoa entra na Casa da Moeda simplesmente assim, como aprendiz de carpinteiro. Veja, aprendiz de carpinteiro. Quer dizer, numa época que tinha saído da escravatura, em que qualquer coisa que você fazia manual era considerado raso. Entra então Leopoldo Campos como aprendiz de carpinteiro, fazendo o quê? Caixotes para transporte de moedas e fazendo com caibros, cortando cabos para fazer algumas coisas. E aí, de repente, aparece Girardet, olha e diz: esse cara tem valor, porque ele desenhava em cima da madeira que ele cortava. Eu acho uma história assim muito bonita, mas sabe aquela coisa assim, eu até falei com o Zé que eu tinha uma palavra para esse tipo de coisa, chamada improvável. E toda história de improvável, para mim, tem alguma coisa que está faltando na história. Então eu vou voltar nessa história para começar por uma coisa chamada Vassouras. Vassouras foi onde Leopoldo nasceu. Então vamos voltar um pouquinho na história. O Brasil teve 3 ciclos básicos, né? Teve a cana-de-açúcar no Nordeste, depois teve o ouro em Minas e depois o café no Rio de Janeiro, não em São Paulo, Rio de Janeiro. Quem sustentou o Império foi o café do Rio de Janeiro, não foi o café de São Paulo. Esse café, ele começou onde foi plantado? No Morro do Corcovado. E na Floresta da Tijuca, que foi toda destruída e foi recomposta por D. Pedro II, que mandou recompor porque começou a faltar água no Rio de Janeiro. Esse café se expandiu pelo interior do Rio de Janeiro e o clima muito quente fez com que ele subisse a montanha, que a montanha era a Serra do Mar. E se estabeleceu no chamado Vale do Café, que eram basicamente cidades como Vassouras, onde vai aparecer o nosso querido Leopoldo Campos, Mendes, Barra do Piraí e mais algumas cidades. Lá se criaram-se fazendas espetaculares, que depois foram acabadas essas fazendas. Hoje a Globo usa essas casas para fazer novela. E cidades que foram se desenvolvendo à medida que a riqueza do café vinha. Ora, o que aconteceu? Quando chegou em 1888, com a liberação dos escravos, essas fazendas quebraram. Essas fazendas quebraram e o que as pessoas começaram a fazer dessas cidades? Migrar para o Rio de Janeiro. É aí que eu digo que Leopoldo Campos vai tomar esse rumo. Só para terminar essa historiazinha do café, eu quero lembrar para vocês o seguinte: o que aconteceu com esse café? Na verdade, nas 2 décadas anteriores do Império, o café no Rio de Janeiro já começou a decair. Por quê? As terras foram muito maltratadas e era tudo plantado em morro. Os incas já plantavam em platôs, mas lá não, foi plantado no morro. O que acontece? Chuva lava o morro, tira a terra fértil e você tem uma degradação do café do Rio de Janeiro. Uma degradação que foi terra mal cuidada e perda de potencialidade pela chuva. O resultado, nas últimas 2 décadas do Rio de Janeiro, o café já tinha praticamente liquidado. Ele correu o Vale de São Francisco, o Vale do Paraíba, subiu e chegou em São Paulo. Quando foi em 1888, 2 coisas aconteceram.
a libertação dos escravos, que quebraram essas cafés com café, e não aconteceu isso em São Paulo, porque São Paulo teve imigração italiana. E por que não houve imigração para o café do Rio de Janeiro? Pelo simples fato de que a terra estava degradada. Essa é a simples história. Então, muito provavelmente, a família do Leopoldo migrou para o Rio de Janeiro a partir da quebra do café de Vassouras. Ponto. Então, a família dele desce para o Rio de Janeiro. Aí, a historiazinha vai começar a ficar mal contada mesmo, porque é um pobre coitado que vai ser aprendiz de carpinteiro numa casa da moeda. Então, se ele fosse tão bom, ele poderia fazer liceu de artes e ofícios, fazer marcenaria, ou ia trabalhar em grandes fábricas de móveis, que é o que mais tinha no Rio de Janeiro da época do Império e do início da República. Não. O Leopoldo vai ser aprendiz de carpinteiro. Continuo achando a história mal contada. Se vocês olharem mais um pouco, vão descobrir que o nosso amigo Leopoldo, quando chegou no Rio de Janeiro, foi estudar no Colégio São José, que eu estava falando com o Tenor. Eu tenho aqui uma pessoa que estudou no Colégio São José. Aqui, estudou no Colégio São José. Só que no Colégio São José aqui de São Paulo. Então o que acontece é o seguinte, o Colégio São José, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que é um colégio espetacular, ali na Tijuca, na Conde Bonfim, e ele formou uma classe espetacular de pessoas. Tanto assim que quando você fazia vestibular, se você olhasse o cara do lado e dissesse, esse cara estudou no São José, dizia, arrumei um concorrente bom. Então, nós estamos com uma pessoa de uma família que veio de Vassouras, estamos com uma pessoa que estudou no Colégio São José. Esse cara não podia ser um simples aprendiz de carpinteiro. Então, qual é a minha teoria? Que essa história é mal contada. É simples assim, a história é mal contada. O que aconteceu com o Leopoldo, não estou tirando a capacidade nem o talento dele, mas o que aconteceu com o Leopoldo, na verdade, é que ele entrou na Casa da Moeda para a porta dos fundos. O Kurt Prober, no famoso 1951, né, o Kurt Prober que faz na Revista Numismática da Bahia, ele fala assim, ele não entrou pelo portão principal. Realmente ele não entrou pelo portão principal. O que ele fez é que muita gente faz na vida, é você buscar uma brecha para entrar num determinado local para poder ser descoberto. Então essa história que o Jadê, vamos dizer assim, comeu uma feijoada na quarta-feira, olhou, opa, que legal esse cara sabe desenhar, para mim não, essa história não existe. Para mim o que existe é, ele percebeu que no meio artístico era muito, mas muito difícil entrar na casa, muito. Ele aceitou ser aprendiz de carpinteiro para entrar lá dentro. Entrou lá dentro, aí sim, ele foi descoberto, entre aspas, ou seja, ele tinha talento suficiente para ser descoberto pelo Girardet. Essa, para mim, é a história verdadeira. Então, eu estou colocando aqui porque, como eu tenho 77 anos, eu posso ser contestado à vontade. É bom ser velho, né, Samuel? Você pode ser contestado, o pessoal diz, esse cara não sabe porcaria nenhuma, mas eu acredito que essa é a versão verdadeira. Toda vez que você vê uma história muito bem contada, alguma coisa está errada nessa história. Ele era um talento, foi descoberto e aproveitou a oportunidade que teve na Casa da Moeda para desenvolver o trabalho dele. Ponto. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, esse trabalho aqui, do Leopoldo, eu acho que apresentei em 2017. O Tenor pediu para eu repetir esse trabalho aqui. Na ocasião, nós só tínhamos praticamente uma origem para trabalhar, que era o trabalho Carlos Del Negro, que o Cláudio Amato tinha conseguido o livrinho, e aí eu desenvolvi esse trabalho em cima disso. O que faz para mim Leopoldo Campos ser ter uma diferença do Girardet? O Leopoldo Campos, ele trabalhou em mais de uma vertente. Você olha Girardet basicamente é medalha. Ele é um homem que foi contratado para
a cadeira de medalhas aqui no Brasil. Leopoldo Campos, ele tem 3 vertentes: medalha, moeda e selos. É um diferencial para mim do Leopoldo Campos. E o selo, para mim, é muito interessante porque é onde ele desenvolve a capacidade de desenho dele. Já ele era um desenhista. Na verdade, ele era um desenhista. Então, ele mexer com selos, para mim, é perfeitamente natural. Então, vamos mostrar esse trabalho aqui para vocês, que é em cima do trabalho do Carlos Delmeiro, tá? Uma outra diferença dele para o Girardet é que o Girardet vinha de uma família de artistas. Ele vinha com a família de artistas. E esse detalhe que você está colocando, olha bem que diferença. O Girardet é um homem contratado na Itália para, através de quase um concurso, para trabalhar na Casa da Moeda e para ser professor de Belas Artes. Ele foi descoberto pelo Bernardelli. Né? Foi estava na Bernardelli, que estava na Itália. O outro vem, entre aspas, como aprendiz de carpintaria, para chegar no mesmo local e substituir ele. 12 anos depois de ele ter entrado. 12 anos depois, fez o mesmo colégio que o... Você foi aprendiz de carpintaria? Não, você vê que a história é mal contada, né? Eu estou te colocando só que é uma história mal contada. Ele entrou em que data na Casa da Moeda? Olha, não pergunta essas coisas. Data é um negócio complicado para mim. Aqui vai aparecer, eu não decoro nada. Eu faço questão de não decorar, eu gosto de história. Então vamos lá. Então esse trabalho vai bater selo e medalha. Moeda passa mais ou menos passando. Então eu estou colocando primeiro a introdução. Deus disse que o homem é a imagem e semelhança, talvez por isso o dom de criação, uma arte evolutiva, o homem evoluiu na comunicação com palavras, gestos e arte, desenhos rupestres, e destacamos formas de arte. Eu botei escultura, pintura e desenho. Não coloquei música. Depois você me dá uma explicação psicológica, porque eu não coloquei música. Vamos à próxima. Medalha. Medalha não é propriamente medalhão, miniatura, mas uma modificação de escultura. Os planos devem ser mais que luzes e sombras. E aqui tem uma coisa muito interessante que aparece no catálogo de moedas, se não me engano, do Kurt Prober. Não, no catálogo de medalha. Que ele dizia que colecionar medalha, na realidade, é uma ocupação bem mais complexa e árida para o estudioso do que juntar moeda, pois, além de indispensável paciência, torna-se necessário possuir, como bem dizer, primordial, um profundo e sólido conhecimento das coisas da vida, em particular da história social e política do país. Para ele, colecionar moedas é uma evolução natural. Ele, no numismata, por 30 anos, só se interessou depois de 15 anos lançando o catálogo em 65. Eu acho que essa colocação é muito importante porque nós sabemos que moeda e medalha tem um diferencial muito importante. Não é o fato de ser um plano tridimensional de medalha. Tanto assim que as medalhas hoje de tridimensional não tem nada. Mas, pelo menos, elas eram tridimensionais, pelo menos, até, vamos considerar até a década de 60, 70, né? Por aí. A medalha, ela contém história, coisa que a moeda tem uma história menor. Eu sinto muito, mas é uma realidade. Quem olha uma medalha, ou você tem uma figura que você vai ter que estudar quem é aquela figura, por que foi feita aquela medalha através da figura, ou um acontecimento histórico. Um acontecimento histórico. Então não há meios de você olhar uma medalha como uma peça para ser colocada ali do lado. É que nós estamos falando na outra palestra, você colocar uma coisa, juntar peça de prata. Então, nós estamos falando em olhar aquilo com um olhar histórico. Dificilmente alguém que não gosta de história vai colecionar medalha. Não tem como. Porque se você não olhar aquilo e não quiser saber o que tem lá dentro, aquilo ali, na verdade, é um poço de história. Medalha não é um pedaço de metal, ela é um poço de história. Atrás dela pode ter a história de uma civilização inteira, coisa que na moeda nem sempre é possível.
Você olha uma moeda, por exemplo, do Império, você vai, é repetitivo, aquele mesmo símbolozinho lá, muda ano a ano, aí depois muda o escudo porque mudou o rei. Não estou depreciando moeda, mas sinto muito, quem colecionou moeda e vai colecionar medalha, sabe que medalha tem um outro tipo de coisa. A exceção são os patacões. Porque o patacão, ele encerra alguma coisa diferente, que é a capacidade do gravador, que é o que tem a história embaixo da moeda primitiva. Então eu acho que realmente no patacão a história é um pouquinho diferente com referência à moeda. Agora, colecionar moeda de R$1, hein, Pedro? Erros. Girardet. Girardet foi o pai da medalhística brasileira, nascido na Itália em 1855, naturalizou-se brasileiro em 1911, falecido em 14 de agosto de 55. Tem alguma coisa aí? Não, é isso mesmo. É quase 100 anos, ele deu 100 anos, faltou 1 ou 2 meses para fazer 100 anos. É isso mesmo. Foi professor de gravura em moeda de Casa Moeda e também de Escola Belas Artes. Imediatíssimo, formou uma série de profissionais que sem dúvida portam sinais de conflito do seu estilo. Bom, sobre Girardet, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu acho espetacular do Girardet, isso eu já conversei com o Cláudio. Sinceramente, não são as medalhas dele. Quem formou gente, quem foi professor, sabe que o genial é formar pessoas. As medalhas, as moedas podem passar, mas você formar pessoas, você está formando gerações, você está formando uma civilização. É diferente. Então, para mim, o diferencial do Girardet, independente da qualidade do material dele, o diferencial dele é que ele formou gente. Isso é coisa de professor. Professor, para mim, é uma coisa que fora do outro esquadro, né? Agora, ele formou vários. Eu, particularmente, Adalberto Pinto Matos, sem dúvida. Arlindo Bastos, não vou falar muito dele. Basílio Francisco Nunes. Benedito Araújo Ribeiro. Calmon Barreto de Sá Carvalho. Tá. Francisco Marinho. Hermínio José Pereira. José Sobre, 4. Leopoldo Campos, 5. Manuel Inácio Silveira, Márcia, Olim, Moacir Roque Pinheiro, Olímpio Gifone, Orlando Motim Maia, 6. Sigismundo Martins, Virgílio Francisco da Silva, Trindade Toledo, 7. Esses 7 foram, sem dúvida, grandes gravadores. Todos 7 foram grandes gravadores. E esses 7 realmente transformaram a história da medalhística no século XX. É preciso lembrar também que o Girardet tem uma outra coisa assim que foi sensacional. Quem foi antes de Girardet da Casa da Moeda? Bom, o fundador da medalhística do Brasil é Zeferino Ferrez. Ponto. É ele que trouxe a medalhística do Brasil. Tá? O Girardet veio depois de Ferrez. E o que acontece? Ele preparou pelo menos 7 pessoas que realmente fizeram as medalhas do século XX. E o que ele trouxe da Europa? Ele trouxe os primórdios da Art Nouveau. Porque a Art Nouveau estourou, na verdade, no século XIX. Mas ele trouxe já no chip dele o início do Art Nouveau. E o que acontece? As medalhas dele têm claríssimos sinais de Art Nouveau. E essa escola de Art Nouveau vai se prolongar praticamente em todo o século XX, com todos os 7 aqui. Tá? Em frente. Distinção de trabalho entre autores. A maneira mais fácil de ler os trabalhos entre os autores é através de sua assinatura. Cada um deles procurava opor sua assinatura por extensa ou abreviada ou através de símbolo. Problema. Existem vários trabalhos sem assinatura, dificultando distinguir sua autoria. Leopoldo usava 3. Campos, LC ou o C com L invertido, que é o mais comum. Aqui vem a grande encrenca, né?
medalhas não assinadas. Para quem está estudando Girardet como Salvador, ou quem está estudando um pouco de Leopoldo, sabe que você, para distinguir medalha que não tem assinatura, você só tem uma maneira. Se você tiver uma prova escrita de algum lugar, o Tenor já achou a jornal antigo que provava que aquela medalha tinha sido por Girardet. Eu lembro que você mostrou um caso. Mais de uma, não uma. Concorda? Você foi, aquele que você achou foi de um teatro. Foi de um teatro. Isso é um jornal, eu tenho isso aí que você fez. Então o que acontece? Por exemplo, eu vejo o Salvador. Salvador está fazendo catálogo de Girardet. A Biblioteca Nacional idem. Não está assinada e é Girardet. É Girardet. Tem notícia no jornal. Ou seja, tem várias coisas para você distinguir isso. O Salvador, depois nós vamos mostrar aqui, que vai aparecer o nome de Salvador aqui. O que acontece é que você, para conseguir descobrir uma medalha de Leopoldo, que não seja do Toledo, do Maia e do Ribeiro, é muito difícil quando não há assinatura. Porque há traços muito semelhantes, porque na verdade o professor é o mesmo. Então, se você tem o mesmo professor, é muito difícil você distinguir o trabalho. Eu dou uma aula para vocês, vocês me dão uma prova, vai haver semelhança nas respostas. E essas respostas, que são as medalhas, são muito semelhantes, porque o professor era o mesmo, tá? E um artigo, ele menciona que existe a sigla CL também, que poderia ser, na Bahia Numismática, fala sobre a sigla CL, do Christian Lúcio, do Caliar. Depois existe uma sigla CB-OM, que poderia ser confundida com o C e o L invertido. Eu acho, isso aqui aparece no Del Negro. Eu até coloquei aqui, mas na época eu não fiquei meio cismado com isso, porque o que acontece é que você vê que esse CL, às vezes, é muito difícil de você enxergar, que aquele é um C com um L. E embora OM não tenha nada a ver com CL, CP muito menos, dependendo da medalha, do desgaste dela, é fácil confundir. Difícil. Aliás, eu tenho um exemplo, para mim, eu acho espetacular de confusão, que foi o Salvador que salvou, que foi uma medalha do Girardet, que é o do túnel. A medalha do túnel é uma medalha... Túnel grande. Que em bronze, o cobre é bronze? É bronze. É quase impossível você conseguir distinguir. Eu me lembro que o Cláudio Amato dizia, não é para o Girardet. E realmente, você não conseguia, você conseguia descobrir 3 letras. Eu me lembro que eu conversei com o Cláudio, aí ele subiu, e o Cláudio falou, isso daqui não está escrito Girardet. E realmente parecia que era, mas não era, até que o Salvador trouxe a medalha em prata. Quando apareceu ela em prata, não havia dúvida que estava escrito Girardet. Então, essa falta de definição de assinaturas é uma coisa que confunde muito os autores de medalha. Documentação na Casa da Moeda. Sim, não existe documentação. Isso não existe documentação. Aliás, esse é o detalhe. Nós não temos documentação de nada. Nem de autoria, nem de quantidade. Nem de quantidade. Bom, por que Leopoldo Campos? Aí começamos, porque era o aluno preferido de Girardet. Beleza, traça suas medalhas, fizeram dele um sucessor de Girardet. Assim como Girardet, Leopoldo era uma pessoa modesta, cuja maior ambição era a sua arte. Isso eu concordo de verdade. Consta a existência de mais de 300 trabalhos entre selo, moeda, placa, trabalhos com pedra preciosa e medalhas. Não podemos deixar de mencionar a atividade de campos, selos comemorativos. Por isso, destaque os desenhos para a execução das séries a seguir. Esse assunto, quantidade, nós vamos avançar um pouquinho mais lá na frente, mas a pergunta básica é o seguinte: qual é a quantidade de medalhas feitas por Girardet, por Leopoldo? Bom, eu vou dizer para você, é impossível. Aliás, até isso, uma vez nós conversamos também, quantas medalhas foram feitas na época do Império? Nós não sabemos. Calcula-se, vamos dizer, poderia ser em torno de 450, 500 tipos, estamos falando tipos, não interessa material. 450, 500 tipos, bem provável.
Nós temos a definição delas? Não temos. Volta e meia aparece uma medalha do Império que nós não conhecíamos. A mesma coisa aparece em Girardet, a mesma coisa aparece em Leopoldo Campos. Claro que no início, quando você começa a fazer um levantamento, é fácil, você acha com facilidade, ou você consegue alguma descrição de alguma coisa. Mas depois, você entra num limbo, você não acha nada. Simplesmente não acha nada. Existe isso também muito no teu caso de Patacão, né? Existe, mas ninguém viu. Quer dizer, o Samuel está fazendo um livro, eu vou fazer propaganda assim. Está fazendo um livro espetacular, que não existe nada parecido sobre Patacão. Não existe. Eu tive o prazer de receber uma cópia, que eu quase caí duro no chão quando vi, porque eu disse, esse troço tem que ser publicado de qualquer maneira. Eu cheguei a conversar já com você. Tem que ser publicado. Não existe. Aquilo que você fez não existe em lugar nenhum. É uma aula desse tamanho sobre Patacão. Sobre as bases do Patacão. Então eu considero o seu trabalho um dos melhores trabalhos que eu já vi de numismática. Tá? Não estou falando de numismática geral. Nem Leopoldo, ninguém faria uma coisa daquela. Tá? 7 selos de destaque do Leopoldo Campos. Está aqui uma série de selos. Aqui eu vou entrar com o meu querido psicólogo. O que eu comecei a falar aqui? Sobre café. E ele começa a falar. Os primeiros selos de Leopoldo Campos foram segundo centenário de café. Não é estranho? Você vê que o café está no subconsciente do Leopoldo Campos. Tá? Então você vê que a história que eu contei de Vassouras é a origem dele, está lá, está grifado na cabeça dele, café. Foi daí que veio o Leopoldo Campos, veio do café de Vassouras, foi para o Rio de Janeiro, e aí, a primeira coisa que teve uma possibilidade diferente foi o selo, ele fez o segundo centenário de café. O que para mim confirma a minha história, tá? Tudo bem? Aqui essa série de selos, eu agradeço muito meu querido Tenor, que quando eu falei que eu precisava da série de selos, a primeira coisa que o Tenor fez foi mandar todos os selos que ele fez. Tá bom, Tenor? E aqui eu só tinha a série dos selos. Aí o Tenor mandou todos. Pode mostrar. Aqui está o centenário de cafeeiro, tá? Você vê mulher segurando a folha do café. Eu acho que isso aí ficou gravado nele, viu? Ficou gravado. Café. Aí tem a série de colonização, São Vicente, Farroupilha. Eu particularmente acho aquele desenho espetacular ali do cavaleiro. Eu acho aquilo ali, o movimento daquilo é simplesmente para mim fantástico como desenho. Carlos Gomes, a sensibilidade do Leopoldo de mostrar a partitura do Guarani. Aqui outros selos, né? Você olha os desenhos, o desenho dele é fantástico, né? Eu até acho curioso, porque todo mundo começou a mexer com o selo, né? Em algum momento da vida. Eu me lembro quando eu fazia a coleção de selo, no iníciozinho, né? Isso quando eu era garoto, esses selos me impressionavam. Porque o desenho deles é um desenho limpo, é clean, sabe? Isso para mim, porque não é uma mistura de coisas jogadas dentro de uma lata. Não, é clean. É todo um desenho que você olha que transmite isso também nas medalhas, mas eu gosto muito do detalhe do selo, porque no selo você vê com muito mais claridade, né? A cor, a textura do selo, né? Tudo bem. Bom, moeda eu simplesmente copiei do Carlos Leão, né? Ele coloca a série vicentina, né? A série brasileira de ilustres. Aliás, isso daí é muito interessante isso. O Edil, que fez um trabalho junto com o Tenor, ele explorou bastante esse assunto de moeda. Eu achei interessante. Aliás, no trabalho do Kurt Probe, que ele faz a entrevista, ele explora também esse lado de moeda
muito. Eu não entrei nesse lance, tá? Então, Carlos Gomes, Duques Caxias. Aqui vem uma história. Existe quanto a outras moedas, tanto da série vicentina, da série brasileira ilustre, quanto a contribuição Leopoldo Campos. E realmente aparece isso no trabalho do tenor com o Edil. Os monogramas não são Leopoldo Campos. Pode virar. Então, resumo dele. Então, vamos lá. Ele nasceu em Vassouras, 19 de maio de 1897. Como eu falei para vocês, olhem bem. Nas 2 últimas décadas, em que os cafeeiros de Vassouras, Barra do Piraí, Mendes, estavam todos em decadência, logo a 10, 12, 13 anos depois da liberação dos escravos, ou seja, a decadência das fazendas quebradas do café e a decadência das cidades. Aliás, se eu colocar bem, porque parece injusto falar de Vassouras e Barra do Piraí desse jeito. Essas cidades, na verdade, quebraram, né? Mas elas renasceram na década de 50. Tem uma faculdade de medicina, né, espetacular em Vassouras, tem a faculdade de arquitetura de Barra do Piraí, que é espetacular, ou seja, houve todo um renascimento dessas cidades e próprio o turismo, essas fazendas hoje, tem as casas de fazendas, você tem um turismo histórico espetacular. Então, essa região voltou a revigurar no Rio de Janeiro, tá? 1911, com 14 anos, simples aprendiz de carpinteiro, se divertia fazendo desenho, descoberto por Girardet, foi discípulo de Girardet e desenhista do Hilarião. É preciso também colocar o seguinte, ele como desenhista, cair na mão do Hilarião deve ter sido assim, a graça dos deuses, porque o Hilarião realmente era o homem de desenho da Casa da Moeda. O Girardet era um homem de gravação, mas o Hilarião era um homem de desenho. Então, quem ele realmente desenvolveu a capacidade de desenho dele foi com o Hilarião. Isso daí, a gente tem que sempre valorizar. A gente fala Girardet, não, tem que falar Girardet e Hilarião. 16 matriculou-se na Escola Nacional de Belas Artes, primeiro ano foi pago por Girardet. Um detalhe, não foi só o Leopoldo que o Girardet pagou o primeiro ano, foi do Marinho também, tá? Então, não era só ele escolheu o Leopoldo para pagar, não, ele escolheu o Marinho, ou seja, quando o aluno era muito bom, ele investia no cara, pagava o curso, pagou o primeiro ano, se você desenvolvesse, você aí pagava o resto. O Bernardelli fez isso também no começo do século, mandando gente estudar na Europa, pagando no bolso dele. Você vê, nós vivíamos era outro tipo de pessoa. Era outro tipo. Em 1918, fez o Revés da Beilade com Le Passepart, que foi o primeiro trabalho que ele aparece em medalística. Um pouquinho mais. Menção honrosa. Não, volta um pouquinho, por favor. Mais uma. Ele termina os estudos na Escola de Belas Artes, concorre na Exposição Geral de Trabalho, ganhando viagem à Europa. Aí você vai dizer, em Paris continua seus estudos. Não, peraí. Ele não era auxiliar de carpintaria? Vai estudar na França, sabe falar francês? Que coisa, hein? Você estudou francês no colégio? No São José, né? O São José, o sujeito saía do São José falando línguas, tá? Então, ele foi para Paris sabendo falar francês. Prossegue seus estudos na Europa, visitando Bélgica, Suíça e Itália. 25 volta da Europa e assume o cargo de professor de gravura, substitui Hilarião também. Vocês veem aqui que eu não estou falando de uma coisa muito séria, que é o caso BB da moeda de 500 e 1000 réis. Porque ele voltou da Europa com o problema que o Girardet teve de botar o BB lá. Aliás, esse assunto eu não quis nem colocar aqui, porque é uma conversa tão grande. O que aconteceu, o que não aconteceu? O Kurt Pronger diz que Kurt Pronger tem um pouco disso às vezes, entende?
catálogo de moedas falsas dele, ele já tem um pouco desse viés que ele coloca aqui. É assim, sempre tem uma como é que se diz, uma teoria que vai, não tem um nome para isso, uma teoria que conspiração. Tudo no curso novo tem uma conspiração. E lá nessa entrevista tem uma conspiração, que o sujeito pegou aqui o gravador, botou aqui para ele ser prejudicado. Bom, eu não vou entrar nessa história, nem sei se aquela história é verdadeira. Eu só sei o seguinte, eu não coloquei aqui, apenas coloquei o seguinte, realmente houve para mim uma grande bobeada do Girardet, porque não é o fato de você ser genial que você não comete uma bobeada. Quem trabalhou em empresa grande já cometeu bobeada. Eu trabalhei em Petrobras e cometi bobeada, não tem problema nenhum de falar isso. Não perdi meu cargo porque eu consegui consertar. Mas todo mundo faz uma bobeada na vida. Não envaideço, eu fui o máximo, não foi porcaria nenhuma. Eu fiz um bom trabalho, cheguei aonde cheguei por merecimento, porque eu não teve ninguém que me ajudasse, mas também eu fiz algumas coisas complicadas. E às vezes nem é culpa sua. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu Deus, tinha que se trocar uns tubos nos fornos, pô, aquilo ali era vida ou morte. Pô, eu fiz um puta planejamento da troca daquele negócio, tinha que fazer os tubos na França. Pô, mandei um cara na França acompanhar aquela porcaria da fabricação dos tubos, depois Porto de Antuérpia, daqui que o tubo vem, salta aqui no Porto de Santos, sobe a serra e aí chega lá. Chega o que aconteceu, vou lá no Porto, o pessoal vai no Porto de Santos, cadê os tubos? Não estavam lá. Como assim não estão lá? Não estão lá pelo seguinte, porque houve uma tempestade no Atlântico Sul e o comandante do navio, que tem capacidade de tomar qualquer tipo de decisão, aliviou a carga. Os tubos foram parar a 3 mil metros de profundidade. Acontece. Não devia acontecer, não. Aí alguém ainda falou, mas você procurou saber qual era como estava o Atlântico Sul antes? Não, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse comigo. Aí você está me matando. Quer dizer, eu teria que olhar a cartografia para ver as tempestades do Atlântico Sul para entrar no navio. Não. É muito para a cabeça. Mas acontece. E eu acho que o caso do Girardet, sinto muito, pode ter 1 milhão de teorias, para mim foi uma bobeada dele. Não podia acontecer, aconteceu, e qual foi o resultado disso? Ele teve que pedir demissão, porque se ele não pedisse demissão, ele ia ser mandado embora. É a realidade. Isso não tira a qualidade dele, nem a capacidade dele. Então ele voltou da Europa, assumiu o cargo, depois assumiu o cargo de chefe de gravura da Casa Moeda, ficando vaga a cadeira catedrático da gravura de Piedade e Pedra Especial da Escola Nacional, ocupa interinamente o lugar de Girardet, que se aposentou. Tornou-se catedrático da Escola Nacional de Belas Artes. O tempo de demora foi em função da paralisação do ensino superior, burocracia para variar. Aos 70 anos foi aposentado compulsoriamente da Escola de Belas Artes, foi investido na dignidade professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em 71 veio a falecer aos 74 anos de idade. Aqui tem uma históriazinha triste, que até falei com o Wilton outro dia, que é o seguinte, eu descobri a pessoa na Faculdade de Arquitetura que estava com todo o material de gravação de Girardet e do Leopoldo Campos, professor Marcos. E ele falou para mim, não, Marco, eu levo vocês lá. Eu quis levar o Tenor e o Salvador, e eu cheguei a falar com o Cláudio Matos também, não sei se você se lembra disso. Vamos visitar lá isso aí. Na universidade, hein? Na Universidade Federal, na Faculdade de Arquitetura. Aí o que aconteceu? Quando eu estava pensando em programar isso, pegou fogo no museu. No museu. Conspiração. Pegou fogo no museu, todo o material, Girardet, Leopoldo, os cunhos que ele trouxe da Europa, foram todos perdidos nesse incêndio. Isso foi antes do Museu Nacional. O Rio de Janeiro tem história de incêndio, né? E foi todo esse material perdido. Todo esse material perdido. Então, se havia alguma chance da gente ter mais dados sobre esse assunto, infelizmente não aconteceu. Tem mais algum?
algumas premiações. 1916, menção honrosa, primeiro grau Casa Moeda. 18, medalha de prata, Casa Moeda. 20, Escola Nacional de Belas Artes, prêmio Viagem à Europa. 26, medalha de ouro da exposição geral de Belas Artes. 34, grande prêmio de exposição de Paris, com a medalha de visita do Cardeal Particelli. Essa é uma medalha realmente muito bonita. E depois virou Papa Pio XII. Eu vou mostrar isso. Por ocasião, 37, da Exposição Internacional de Arte Decorativa, as Vicentinas, lembrando que é autor de grande parte delas. Pode continuar. 48, Estrela de Mérito, primeiro grau da Casa Moeda, participou de várias exposições, Exposição Internacional de Medalha em Roma, a Mostra de Arte em Rosário, Pavilhão do Brasil, Exposição do Mundo Português em Lisboa. E aqui vamos falar finalmente da medalha. Se compararmos a quantidade comprovada de medalha no World Camp com a de Girardet, a sua aprovação foi menor. Isso eu não tenho dúvida. O número exato depende do que tem as medalhas no assinado. Segundo o levantamento feito pelo meu amigo aqui, Salvador Portela, o trabalho foi feito há muito tempo. Quer dizer, esse número você vai atualizar agora. Tá? Então, na ocasião, você tinha dito para mim que existiam 139, você tinha encontrado até o momento 139 medalhas do Girardet, sendo que o Pena citava 128. Qual é a situação hoje? De cabeça não tenho agora o número. Um número mais razoável. Mas aumentou pelo mínimo umas 20 a mais. Umas 20 a mais. Quer dizer, vocês veem... Entre um módulo, né? Sim. Módulo grande e módulo menor. Módulo grande. Daí isso eu vou falar aqui. Mas o ponto é esse. Você vê, de 17 para cá, o nosso amigo consegue descobrir 20. O Pena, que estudou tudo, só tinha chegado a 128. E ninguém de nós aceita eu ouvi falar que é. Não, é só mesmo comprovadamente. No meu caso, muitas informações saem das exposições que tiveram. Das exposições. Porque elas constam das exposições. Sim. No meu levantamento na época, eram 89 de tipos Leopoldo, 79 datados e 10 sem data. Na verdade, esse número também eu já descobri. Eu tenho hoje 93. Então, não é real essa data. Existe uma coisa também meio complicada nisso. O Kurt Prober fala naquela revista lá, no Numismática, lá da Bahia. Veja bem, o Kurt Prober fez aquele artigo em 1951. O que o Carlos Del Negro fez? Ele pegou o assunto Leopoldo e foi até 67 ou 70. Ou seja, na verdade, o Carlos Del Negro fez uma continuação dos estudos do Kurt Prober. E a listagem de medalhas que o Kurt Prober mostra é uma pequena quantidade, que vai até 51. O Carlos Del Negro, ele vai até 1967. O que acontece estranho é que o Kurt Prober fala, em 1951, que existiriam 150, se não me engano, 150, agora fiquei na dúvida, 150 ou 300, um número completamente difícil de acreditar, de medalhas de Leopoldo Campos. Era impossível, em 1951, ter tudo isso. Impossível. Se você chega em 1970 e você descobre um número muito menor, o que eu acho que o Kurt Prober quis dizer é que, na verdade, se você analisar a quantidade de medalhas, os gravadores faziam medalhas sob encomenda para eventos. E muitas vezes faziam medalhas sob encomenda para uma pessoa. E tem casos, você fazer 5, 6 medalhas para um evento. O Cláudio Amato, você fez uma quantidade de medalhas para um evento seu, foi casamento, o que foi? 75 anos, uma festa religiosa. 75 anos, quantas medalhas você fez? 50. 50. Agora, eu fico imaginando o seguinte, esses gravadores, quantas encomendas eles receberam de medalhas particulares? Então, se você talvez somar, você pode chegar a 300 em 1951. Nós nunca vamos achar essas medalhas. Nunca. Gravação em joia também. Pois Pedra preciosa. Ainda pedra preciosa. Estou falando que se você pegar o universo total de trabalhos, vai muito além disso.
Mas se você pegar medalhas, eu considero sinceramente, quando eu penso no Leopoldo Campos, eu pego o Carlos Del Negro, vejo as medalhas que ele fez e tento focar ali. E o que aparecer fora dali, mas eu tenho que ter um norte. O norte para mim é Carlos Del Negro. Nesse ponto eu não tenho a mínima dúvida. Assim como no Girardet é o Pena. Exatamente. Ou seja, quem analisa o artigo do Pena vê claramente o universo de medalhas, mesmo que existam outras. Quem pega Leopoldo Campos, pega Carlos Del Negro, vai ver também uma orientação. Critérios para contagem, que o Salvador estava falando agora. Nesse levantamento estão sendo considerados apenas o tipo, não se leva em conta materiais com a mesma medalha. Os moldes do dedo da medalha não são considerados por não existirem provas que os mesmos tenham sido convertidos em medalha. Se o verso ou o reverso for de outra autoria, mesmo assim é considerado na contagem. Módulo maior e menor são considerados medalhas de tipos diferentes. Isso é um critério, tá? Para contagem. E aqui estamos falando, o Salvador tinha chamado a atenção do... Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, cada medalha encerra uma história. Então, vamos pegar algumas. Essa do Cardeal Pacelli é uma. Aí conto aqui a historiazinha do Cardeal Pacelli, não vou entrar nessa história toda não. E tem uma foto aqui com o Getúlio Vargas, o Dom Sebastião Henrique Silveira, que era o cardeal da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então você pega uma medalha, você vai ver a história que está atrás dela. Você vai ver aqui, era um cardeal vindo aqui, e depois, ele, quando no dia que completava 64, quando já podia antever, foi eleito Papa, Pio XII. Teve uma atuação, aqui eu botei, né? Durante a Segunda Guerra, salvando muitas vidas, principalmente judeu, tal, capital da Itália. Eu não vou entrar muito nesse mérito, então, mas a vida do Pacelli como Pio XII é um pouco controvertida, tá? É um pouco controvertido. Eu não vou entrar no mérito, porque da mesma forma que ele pode ter ajudado muita gente acha que a Igreja Católica podia ter tido uma atuação mais positiva no assunto, e que ele foi muito político. Não entramos no mérito, mas aqui foi o que está escrito sobre o Cardeal Pacelli, tá? Aqui está a medalha. Ouro, prata, bronze, peso desconhecido, livro de medalha, complemento a primeira edição do Cláudio Amato. O Cláudio me ajudou muito com as fotos das medalhas. Mulher desse também. Da mesma forma que o Tenor me ajudou muito nos selos, o Cláudio me ajudou muito nas medalhas. E o Salvador com o Girardet. Então é um trabalho, que eu não falo, não existe trabalho feito por uma pessoa, né? Existe um trabalho feito por um conjunto. E só tem validade nisso, ser feito por um conjunto de pessoas. Acho que quando você faz algum trabalho, vaidade deve ser colocado embaixo do chinelo, né? Essa aqui, infelizmente, meu amigo não está aqui, o Tiburcio. Tiburcio foi o que mais me chamou a atenção por causa dessa medalha. Porque eu adoro história, principalmente no caso da Guerra do Paraguai. É do Coronel Camisão e o Tenente Antônio João, né? Uma medalha 38, para comemorar a inauguração do monumento aos heróis de Laguna Dourados. O Antônio João comandava 15 soldados e rejeita a intimação para render-se ao coronel Isidoro Raskin, paraguaio, à frente de 3.500 soldados. O que você acha? Tinha alguma chance? Recusando-se, morreu na defesa de Dourados com todos os seus comandados. Na sua parte, combate, o Major Manuel Martins Orieta, segundo comandante da invasão, relatou que, intimado, o comandante brasileiro respondeu que se apresentássemos uma ordem do governo imperial, se renderia, mas sem ela não faria de modo algum. A partir dos escritos de Visconde Tuné, sem documentação, divulgou-se que a resposta do Antônio João seria: sei que morro, mas meu sangue dos meus camaradas será de protesto contra a invasão do solo da minha pátria. E com referência ao outro, foi na retirada da Laguna. É uma retirada da Laguna, quem gosta de história, não deixe de ler o livro Retirada da Laguna do Visconde Tuné. Já vi que o Milton leu. É sensacional.
porque é uma história, é a história do absurdo. O que aconteceu? O Paraguai invadiu o Mato Grosso, né? Invadiu o Mato Grosso e nós não tínhamos como ir a Mato Grosso, porque você não tinha como, era um negócio muito complicado. Então mandou-se uma tropa para lá, né? Essa tropa não só recuperou a parte invadida, como resolveu invadir o Paraguai por ali. Era uma temeridade. Por quê? Nós invadimos o Paraguai sem recursos, sem pólvora, sem comida, e invadimos o Paraguai. O resultado não podia ser outro. O exército paraguaio veio todo para cima, quase engraçado, eles não vieram num combate direto, quase como uma guerrilha. E como o matagal era muito alto, eles colocavam fogo no matagal, atacavam por todos os cantos, ninguém sabia como. E essa retirada da Laguna, segundo o Visconde Toné, é estudada até na escola na Rússia. Porque não tinha, a tropa ia ser dizimada. E o que eles fizeram? Eles fizeram 4 quadrados para que houvesse uma proteção entre os 4 quadrados. Ou seja, se você entrasse no meio do quadrado, eu fechava e destruía teu exército. Se você entrasse por aqui, eu descia com os outros 2, então eu reforçava. Essa retirada, claro, foi um terror. E os Visconde Toné contam o sofrimento total. É uma retirada tão bem estudada que até na escola militar russa se estuda até hoje a história da retirada da Laguna. Então é um negócio assim, quem lê o livro é uma coisa espetacular, porque ele conta em detalhes. A tropa deu escorbuto, falta de vitamina C. Quando eles chegaram no Brasil, eles entraram numa fazenda de laranja, eles caíram matando, comendo laranja para poder voltar a ter vitamina C. Então é uma história muito, muito incrível. E aqui temos um outro, o coronel Camisão, né, assumiu o comando da coluna, reduzido a 1.600, decidiu invadir o território até Laguna. Por demais adiante das linhas brasileiras, sem víveres para sustentar a tropa, afetada pela cólera, tifo, beriberi, a coluna foi forçada a retirar. Sob os constantes ataques da cavalaria paraguaia, que utilizava táticas de guerrilha, a moda indígena, infligindo perdas severas. De um efetivo de 3.000 homens que invadiram, só sobraram 700 homens alquebrados por dom, doença e fome. Então, não sei se, mas foi uma derrota? Não, não é considerada uma derrota, porque foi uma retirada que ele conseguiu salvar uma parte do exército. Ele não foi, o exército entrou em debandada e foi uma retirada. Então, tá aí. Aí estão os dois heróis, né? O coronel Camisão e o tenente Antônio João. O averso do Leopoldo Campos e o reverso do Tim Maia. Ali, aqui do lado, é o monumento aos heróis da Laguna e Dourados, que está na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Tá? E os restos mortais dos dois estão embaixo daqui. Tá? Isso, quem for ao Rio de Janeiro, foi a Praça Vermelha, é uma estátua muito bonita e eu respeito profundamente esse pessoal. Aqui eu coloquei, graças ao Fonte Marcelo de Curso. Bom, essa é a medalha mais famosa do Leopoldo Campos, né? Poder participar, 14, por causa da guerra de comemoração do armistício da Primeira Guerra, bandeira dos países aliados, cobre de ano, tudo bem. E aqui algumas outras moedas, medalhas importantes dele, que eu coloquei na época, hoje não colocaria algumas outras. Martim, homenagem ao Martim Afonso Cláudio Trovão, pode ir. O Sebastião Leme, o brigadeiro Silva Paz. Essa é a medalha que eu gosto demais dela. Olha tá? Eu estava guardando para você olhar essa medalha, tá? Porque nós tivemos uma palestra antes aqui do meu querido Oswaldo
sobre sexologia, e ele estava falando exatamente da nudez. E a nudez, eu até me lembrei na hora dessa medalha que eu queria que você visse, viu? Você tem essa medalha aí? Não. Bom, Inclusive, Marco, aquela peça do Leopoldo da Primeira Guerra Mundial é maravilhosa, né? É maravilhosa. E o Brasil fez uma condecoração à Primeira Guerra, mas quem fez foi o Sobre que fez. O Sobre que é horrível. Isso é incrível. Parece desenhadinha, parece uma coisa muito... Aliás, falando em medalhas horríveis, eu guardo que uma das medalhas mais feias que eu conheço, que aliás é estranhíssimo, o verso é lindo, o reverso é inacreditável, é da inauguração do Museu de Petrópolis. Um lado você olha, o Museu de Petrópolis florido, do outro lado tem uns bonecos desenhados, bonecos que dizem que são pessoas. Aquilo é uma vergonha ter feito um negócio daquele. Agora, só para uma curiosidade, alguém perguntou aqui fora, qual a medalha mais bonita que eu vi na minha vida? Bom, cada um tem um gosto. A medalha, para mim, mais bonita que eu vi em toda a minha vida é da Inglaterra, 1851, primeira exposição internacional. Aquela, para mim, é a moeda mais linda que eu vi. Parece o Palácio de Cristal? Parece o Palácio de Cristal. Aquela é a medalha mais linda que eu vi em toda a minha vida. E na República, eu acho aquela primeira moeda da República uma coisa assim extraordinária, que o Cláudio Amato tem. Ele vende assim por uns 15 mil reais, uma coisa dessa. Promoção hoje. Hoje tem uma promoção. Era maravilhosa. Aquela é maravilhosa. O Cláudio tinha em prata e bronze. A de bronze ele vendeu e a de prata ele não vai vender nunca pelo preço que ele quer. Mas se um dia você quiser vender menos um pouquinho, eu sou seu. Quem sabe depois dessa propaganda. Pode ser. Bom, gente, isso é o que eu tinha que falar hoje para vocês, Leopoldo Campos. Espero que eu tenha dado um recado para vocês, que vocês se animem, pelo menos, a analisar o hospital um pouquinho mais. E é isso aí, tá bom? E os presentes? Quantos nós Tem somos só aqui? mais uma. Não, Tem várias mais uma, coisas. tem mais uma que o meu filho fez com o Girardelli, que é do Museu Paulista. A Museu Paulista. Bom, Ah, é? Não, Do outro lado é Leopoldo. vou colecionar, mas mais que seja. Ele acabou, eles estão começando.